Olá, como estão? Eu saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bem, o meu nome é Miriam Anita. Eu estou aqui para compartilhar com os irmãos aquilo que eu entendi do texto que lerei do Manancial. Lembrando sempre que o Manancial é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil, ok? Então vamos orar? Pai bondoso, te agradecemos porque podemos estar juntos e podemos aprender de ti e temos a liberdade de ler a tua palavra. Perdoa as coisas que fazemos que não te agrada, que possamos ser melhores a cada dia. É o que te peço, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, então hoje o texto fala sobre uma confiança inabalável. E para ilustrar a confiança inabalável, eu vou contar para vocês a história de uma menininha. Ela tinha 6 anos. E os pais dela eram muito tementes a Deus, sempre a ensinavam a honrar ao Senhor, a fazer as suas orações e a confiar nele. E essa menininha tinha um irmãozinho. O irmãozinho dela tinha 3 anos. E eles brincavam muito juntos. Aí aconteceu que o seu irmãozinho começou a ficar doente, já não brincava mais com ela, e ele chorava muito, mas ela não sabia o que estava acontecendo. E ela via que os pais estavam ficando muito preocupados. E ela procurava ficar atenta para entender o que estava acontecendo, porque ela perguntava e eles só diziam assim: o seu irmãozinho está dodói. E o pai daquela menina ficou desempregado e as coisas foram ficando difíceis. O irmãozinho não melhorava. E um dia a menininha ouviu seus pais conversando, dizendo assim: como é que faremos para pagar as nossas contas, cada dia mais atrasadas, conta de água, de luz. O nosso filhinho cada vez piora mais. Nós não temos condições de pagar uma cirurgia para ele. Ele está com esse tumor no cérebro. Já está na fila do hospital público há tanto tempo e não conseguimos uma vaga para ele. Nós temos que pedir muito a Deus um milagre. Nós precisamos de um milagre. Só um milagre poderá nos salvar. E aquela menininha ouviu atentamente e pensou: já sei como vou ajudar. Foi correndo lá para o seu quarto, pegou o seu cofrinho com todas as suas moedinhas, que ela vinha juntando já fazia algum tempo, virou o cofrinho em cima da cama e começou a contar aquele monte de notinhas, de moedinhas de 10 centavos, 50, contando 25, foi contando. E ela chegou ao valor de R$ 8,50. Aí ela pegou toda aquela fortuna e a hora que a sua mãe se distraiu, ela foi correndo à farmácia. Chegando à farmácia, esperou lá pacientemente para ser atendida, porque o farmacêutico, o dono da farmácia lá, estava ocupado atendendo outras pessoas. Finalmente ele dirigiu o olhar para ela e falou: o que você deseja? Aí a menina pegou o dinheiro, colocou todo no balcão e disse: eu vim comprar um milagre. Quanto custa um milagre? E aquele homem olhou rudemente para ela e falou: aqui não vendemos milagre. E foi empurrando o dinheiro do balcão. E ela ficou tão decepcionada. E à medida que ela foi começando a recolher as suas moedas de 5, 10, 25 centavos, havia um homem ali na farmácia e perguntou para a menina: o que é que você está procurando? Ela disse: eu vim para comprar um milagre, mas aqui não se vendem milagres e eu preciso muito, muito de um. Aí aquele homem disse para a menininha: e por que é que você precisa de um milagre? Ela falou: os meus pais estão muito tristes. A gente tem todo dia pedido para o Papai do Céu curar o meu irmãozinho, mas eu ouvi
Eu os vi hoje conversando, parece que ele tem uma coisa ruim crescendo na cabeça dele. E só um milagre pode salvá-lo. E eu vim para comprar um milagre com as minhas economias. Aí aquele homem disse, e quanto você tem aí? Ela disse, R$ 8,50. Aí o homem olhou para ela e disse, é exatamente o valor que eu tenho um milagre para lhe vender. Aí a menina sorriu, alegre, feliz. Falei, eu sabia que Papai do Céu não ia me decepcionar. O senhor tem um milagre para R$ 8,50? Tenho. E é um milagre que eu preciso? Sim, é um milagre que você precisa. Me leve lá na casa dos seus pais. Eu vou conhecer os seus pais, vou ver o seu irmãozinho. E eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Aí a menina falou, bom, mas antes de mais nada, deixe-me pagar o milagre. E deu os R$ 8,50 para aquele homem e o levou para a casa dela. Chegou lá correndo e falou, mamãe, eu trouxe um homem que pode fazer um milagre. E aquele homem se apresentou aos pais daquela menininha como sendo um neurocirurgião. E ele trabalhava num grande hospital de renome. E lá naquele hospital tinha algumas cotas para as pessoas menos favorecidas. E aquele homem então marcou a cirurgia para o irmãozinho dela, realizou a cirurgia e ele foi curado. Então, essa nossa história nos mostra que realmente, quando nós desejamos um milagre sinceramente e temos uma fé inabalável, ele vai acontecer. Bom, irmãs, então o nosso manancial de hoje vai falar sobre confiança inabalável. O texto escolhido é Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16. E diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Amém? O versículo que o pastor William Rodrigues escolheu para esse texto como chave foi o versículo 16, que diz assim: cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, ele diz aqui que muitas vezes as nossas experiências são decepcionantes, principalmente quando se trata de relacionamentos. A gente coloca a confiança em alguém, mas essa pessoa acaba nos decepcionando e a gente acaba ficando desconfiado. E o pior, a gente acaba transferindo essa nossa desconfiança em relação às pessoas para Deus. Então, ele diz assim que só desconfiamos do Senhor por não conhecermos o Senhor de verdade. Porque nós, quando conhecemos o Pai como Ele merece, como Ele deve ser conhecido, a gente jamais terá uma sombra de dúvida. Então, a raiz hebraica da palavra confiança sugere jogar-se de um precipício. Lembra que uma vez eu disse para os irmãos que ter fé é jogar-se nos braços de Deus no escuro? É saltar para os braços de Deus no escuro? E quem não tem fé, não salta e não é abraçado, só fica no escuro? É disso que se refere aqui a palavra confiança. Então, ele fala que a criança que está em um lugar alto e que seu pai manda pular e ela pula. A questão é, nós estamos dispostos a nos lançar em seus braços, a confiar em Deus? Isso exigirá de nós que a gente admita que nós somos fracos, falhos e que não damos conta de tudo. Exigirá depender das orientações do Pai e sermos submissos à sua vontade. E a gente nem sempre é humilde o suficiente para isso, né? A gente acha que pode resolver as questões.
Então, o conselho do pastor William Rodrigues é que você se lance nos braços de Deus e confie nele de todo o seu coração. Tenha em seu coração a mesma convicção que havia no coração do salmista, que falou o seguinte no Salmo 23. Em verdes pastos me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte. Não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Então, aqui é uma referência de uma ovelha, né, que confia plenamente no pastor, que é o que se cita no Salmo 23. E aqui o nosso texto diz que a gente tem que viver da mesma forma. Como a ovelhinha confia no pastor, nós temos que confiar no nosso Senhor. Por quê? Porque Ele vai nos guiar pela vereda da justiça, Ele vai cuidar da nossa alma, mesmo que a gente ande em lugares perigosos, tristes, mesmo nesses tempos de pandemia, quando vemos tantos entes queridos doentes, pessoas que morrem, tanta miséria, falta de dinheiro, as pessoas estão nervosas, estão infelizes, mesmo nessas piores situações, nós temos que saber que a bondade e a fidelidade do Senhor vai nos acompanhar todos os dias das nossas vidas. Amém? E o nosso manancial, então, hoje termina assim. Lance-se nos braços de Deus e nele confie de todo o seu coração. Então é assim como aquela menininha achava que R$ 8,50 poderia comprar um milagre, porque ela confiava que aquilo seria realmente a verdade, não haveria dúvida, e foi em busca do seu milagre, que nós possamos também sermos fiéis a Deus, confiantes, com uma fé inabalável, uma confiança que nada pode nos tirar da nossa conexão com o nosso Pai. Amém? Então eu me despeço das irmãs, deixando um abraço fraternal, o abraço de ursa e, logicamente, com a palavra de ordem que é saudades.